Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre reações de combustão e vamos falar um pouquinho sobre a acidez e basicidade de alguns compostos, de algumas funções orgânicas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu estou trabalhando com a combustão, gente, naturalmente eu estou trabalhando com uma reação de queima, tá? Toda reação de combustão, seja ela uma combustão completa ou uma combustão incompleta, é um processo que é exotérmico. O que significa eu dizer que o meu processo é exotérmico? Significa que eu estou trabalhando com uma reação que vai liberar energia, vai liberar calor. Se eu quiser traduzir isso em uma equação, eu vou achar um ΔH, um valor de entalpia negativo para esse tipo de processo, um valor de ΔH menor do que zero. Por quê? Toda combustão precisa de liberar calor. Quer ver um exemplo? Se você ficar perto de uma fogueira, você vai sentir o calor que está sendo emanado pela fogueira chegar até o seu corpo. Tanto é que quando a gente está com uma sensação de frio e tem uma fogueira, né? Você está no local lá, numa quadrilha, no que for, tem uma fogueira, a tendência é que as pessoas fiquem próximas a essa fogueira exatamente para se aquecerem. Por quê? Porque a combustão está liberando calor para o meio, para a vizinhança, para o que está ao redor. Tá? Então essa combustão, essa queima, ela pode ser classificada como combustão completa ou combustão incompleta. Falando um pouquinho específico da combustão completa. Gente, toda combustão completa produz CO2 e água, ok? Então são produtos fixos. Se você está trabalhando com uma reação de combustão, você tem que ter no seu produto CO2 e água. Claro que você precisa lembrar que para você ter CO2 e água, no seu reagente você precisa de ter algum composto com carbono, algum composto com hidrogênio e algum composto com oxigênio, ok? Porque aí no produto você vai ter a formação do CO2 e da água. Quando a gente está na combustão incompleta, eu tenho o carbono no seu maior NOx. O maior NOx do carbono, gente, é mais 4. Então, no produto, no CO2, eu vou ter o carbono com o maior valor de NOx. Ele vai estar com NOx de mais 4. E uma outra característica da combustão completa é que ela não produz substâncias que são tóxicas. Observa que eu estou classificando a minha substância como tóxica e não como poluente. Por quê? Porque a gente sabe que o CO2 que é produzido na queima é um gás que polui o meio ambiente, é um gás poluente. O que eu estou dizendo é que na combustão completa a gente não forma substâncias que são tóxicas, substâncias que matam por inalação. Isso não acontece quando a gente tem a combustão completa. Então, qual que é o esquema da reação? Eu coloquei aqui X é o meu combustível. Quem é o seu combustível? É quem você está queimando. Pode ser líquido, pode ser algum pó, pode ser sólido, enfim, é o que você vai queimar. Mais oxigênio. Gente, o O2, oxigênio, é o comburente da nossa reação. Toda reação de queima, toda combustão precisa de oxigênio para poder acontecer. Não tem jeito de você tacar fogo em alguma coisa sem aumentar a taxa de oxigênio que está circulando ali em contato com ela. É por isso que, por exemplo, quando você vai acender uma churrasqueira, você precisa de soprar, ou abanar, ou ligar o secador para o carvão poder pegar fogo. Porque você precisa de aumentar a taxa de circulação de oxigênio em contato com o seu combustível, tá? E aí, como é uma combustão completa, eu vou formar CO2 e água no produto. Coloquei aqui de exemplo, então, a reação em que eu vou queimar o C8H18, popularmente gasolina, né? Então, eu tenho aqui C8H18, que é o meu combustível, ok? Ele está no lugar desse X aqui, ó, é o meu combustível. Mais O2, que é o meu comburente, produzindo quem? Produzindo CO2 e água. O que eu preciso fazer com toda a equação que eu escrevo? Balancear. Então, fazendo o balanceamento dessa equação aqui, o que eu tenho? 8 oxigênios no reagente, preciso de 8 carbonos no produto. Então, 8 carbonos aqui no reagente, 8 carbonos no produto. Coloquei um 8 aqui na frente.
Vou para o hidrogênio. Eu tenho 18 hidrogênios no reagente, preciso de 18 no produto. Como tem um 2 aqui, eu vou colocar 9. Por quê? 9 vezes 2 vai dar 18. E o oxigênio, ó, 2 vezes 8 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. 16 com 9, 25. Então, aqui eu preciso de um 25. 25 não é múltiplo de 2. Então, quando isso acontece, eu posso colocar um índice em forma de fração. Eu pego a quantidade que eu quero, 25, que é o total de oxigênios que eu tenho, e divido pelo índice que eu tenho, que é 2. Então, minha fração aqui é 25 meios. 25 meios é a mesma coisa que 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25, que é a quantidade de oxigênio que a gente tem aqui no produto, tá? Então, eu coloquei aqui o esquema para a gente ver, para a gente entender como que ocorre a combustão completa, ok? Só que o que pode acontecer, gente? Pode acontecer de você fazer uma queima e não ter oxigênio suficiente para sustentar a formação de CO2. E aí a gente passa a ter uma combustão que é incompleta. A combustão incompleta, ela acontece quando você tem pouco oxigênio disponível. Porque se você tem pouco oxigênio, o que vai acontecer? Não vai ter oxigênio suficiente para formar CO2. Então, você vai formar o CO, que é o monóxido de carbono, e a água. Uma característica que a gente tem para o monóxido de carbono, ele é um composto que é tóxico. O monóxido de carbono, ele mata por inalação, por asfixia. Então, se a pessoa fica em contato, né, com o monóxido de carbono por um tempo, ela vai acabar asfixiando, morrendo por falta de ar. Então, a combustão incompleta produz um gás que é tóxico, diferente da combustão completa, que produz o CO2. O CO2 é um gás poluente, mas não é um gás tóxico. No caso da combustão incompleta, não. A gente tem o monóxido de carbono e ele vai ser tóxico, ok? É por isso que as pessoas falam que se você está na garagem, se a garagem da sua casa aí for toda fechada, não tem entrada de ar nenhuma, só o portão da garagem. Se fechar o portão da garagem, você mantiver o carro ligado lá dentro, tem grandes chances da pessoa passar por um processo de asfixia. Por quê? A garagem fechada vai diminuir, né, vai impedir que a gente tenha um aumento da taxa de oxigênio. Se eu não tenho um aumento da taxa de oxigênio, não tem jeito de eu formar CO2. Eu vou formar monóxido de carbono. E aí eu vou estar contribuindo para a formação de um elemento que é tóxico, de uma substância que é tóxica, né? Então, ó, qual que é o esquema da reação? É bem similar ao da queima completa. Eu vou ter X, que é o meu combustível, que é quem eu quero queimar. Vou ter O2, gás, oxigênio, que continua sendo comburente. Eu preciso de ter oxigênio para que a minha reação aconteça. Só que agora eu vou formar CO, que é o monóxido de carbono, e água, tá? Eu coloquei esse meio molécula de água aqui só porque para entender que a gente vai formar uma proporção aqui de água, às vezes um pouco menor do que a gente formaria numa queima completa, tá? Então eu botei de exemplo aqui, ó, a queima do metano, CH4. Então eu peguei lá o metano em contato com o oxigênio e ele produziu CO, monóxido de carbono, mais água. Gente, olha só, observa que eu estou produzindo monóxido de carbono. A minha reação aqui é uma combustão incompleta. Uma outra dica que você pode usar é o NOx. A gente sabe que o NOx do oxigênio é -2. Para essa molécula aqui ter um somatório igual a 0, o NOx do carbono tem que ser +2. +2 não é o maior valor de NOx que o carbono pode assumir. Por isso, a minha combustão aqui ela é incompleta. Eu não estou deixando o carbono no maior valor de NOx dele. Por quê? Porque eu tenho uma taxa de oxigênio baixa para sustentar a formação de CO2. Então, eu vou conseguir formar somente o monóxido de carbono, tá? Por via de regra, a gente tem que combustões que são completas, elas liberam uma taxa de calor maior do que a combustão incompleta, tá? Então, se você está lá medindo, vamos supor, eu quero ver qual vai ser mais potente, qual queima vai ser mais potente, qual que eu vou produzir mais calor em menos tempo.
qual que eu vou conseguir manter, né, com uma taxa de energia mais alta em um intervalo de tempo, com certeza a combustão completa vai produzir uma quantidade de calor maior do que a combustão incompleta, ok? E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre o caráter ácido e básico de alguns compostos orgânicos. Já que a gente está falando do carbono, vamos falar de composto orgânico. Então, a gente já sabe, né? Algumas funções químicas, elas podem apresentar uma tendência de ser mais ácida ou mais básica. Ou melhor dizendo, uma tendência de deixar o meio mais ácido ou mais básico, tá? Então, a primeira função é o ácido carboxílico. Ó, o próprio nome já está dizendo, ácido carboxílico. Então, a primeira coisa que você precisa pensar, se o próprio nome já está dizendo que isso aqui é um ácido, é porque a tendência dele é de funcionar como um ácido na reação. Só que o ácido carboxílico, ele é um ácido fraco. Gente, funções orgânicas, sejam ácidas ou básicas, elas são fracas. Então, todo ácido carboxílico, que é um ácido orgânico, vai ser um ácido fraco. O poder de ionização, o grau de ionização, o grau de dissociação dele, o grau de liberação de H+ dele é baixo, bem baixo. Então, ele deixa o meio, o pH do meio, levemente ácido. A gente sabe que na escala de pH, de 0 a 7, as substâncias são ácidas. Quanto mais próximo do 0, mais ácida a substância é. Quanto mais próxima do 7, menos ácida a substância é. No caso das substâncias orgânicas, no ácido carboxílico, eu tenho ácidos de pH bem próximos a 7, tá? Então, eles são levemente ácidos. Esse ácido carboxílico, em contato com uma base que é forte, vai fazer o que a gente chama de reação de neutralização, né? Vai formar sal mais água. Lembrando que esse sal que vai ser formado aqui é um sal orgânico, é um sal que depois a gente pode utilizar até na formação dos sabões, nas reações de saponificação. Então, eu coloquei aqui de exemplo, ó, eu tenho o ácido carboxílico, é o ácido etanóico. Tenho 2 carbonos, et, ligação simples entre eles, an. Como é um ácido carboxílico, o final é oico. Então, esse aqui é o ácido etanóico. Ácido etanóico em contato com uma base forte, hidróxido de sódio, popularmente conhecida como soda cáustica. Então, o que vai acontecer? Esse H aqui, ele vai ser liberado e ele vai se juntar ao OH para poder dar origem à molécula de água. E o meu sal? O sal, ó, esse Na que estava em contato com o OH vai entrar aqui no lugar do hidrogênio que saiu, vai se ligar ao oxigênio. Então, a gente vai ter CH3 ligado a C-O, ONA. Formei o meu sal orgânico, ok? Etanoato de sódio mais água, tranquilo? Então, ácido carboxílico é uma função ácida. O fenol, gente, fenol, radical do fenol é um benzeno, um anel benzênico que faz uma ligação direta com uma hidroxila, com o OH. Isso aqui é um fenol, né? O fenol, ele é um ácido orgânico bem fraco. Ele funciona como ácido, por quê? Porque em contato com uma base, a tendência dele é formar fenóxidos ou fenolatos, que são sais de caráter levemente ácido, mas assim, são sais que são formados pelo fato de eu ter colocado em contato o fenol com uma base, ok? Gente, é muito importante pensar que na reação do fenol, a gente não tem formação de água, Olha que massa que acontece, ó. Eu coloco ele em contato com um cátion, né? No caso aqui, coloquei o Na. O Na, ele é bastante reativo, né? O sódio, ele é bem reativo. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ele vai ser liberado. Para quê? Para que esse Na entre no lugar dele e forme o meu fenóxido, né? O meu anel benzênico ligado ao oxigênio ligado ao Na. Mais H2,
meia molécula de H2, ok? Da onde que veio esse H2 aqui, gente? Do hidrogênio que foi liberado aqui na reação. Então, uma maneira legal de diferenciar se a sua reação é uma reação de neutralização, como é o que acontece aqui com o ácido carboxílico, ou é uma reação em que eu estou formando um fenóxido, né? Ou se eu estou contribuindo para que essa reação aconteça. Uma maneira legal de você entender isso é observar o produto. Se o seu produto tiver água e sal, com certeza aquilo ali veio de uma reação de um ácido carboxílico com uma base forte. Agora, se o seu produto tem gás hidrogênio, gás, né? H2 é um gás. Deixa eu botar aqui. Gás hidrogênio, com certeza isso aqui não é uma reação de neutralização. Então, aqui a gente está formando um fenóxido, tá? E a última função que a gente vai falar um pouquinho é a função das aminas. Gente, as aminas, elas têm um caráter básico. Por quê? Porque elas são derivadas da amônia, tá? A amônia, NH3, é um composto que é extremamente básico. Então, a amina nada mais é do que uma amônia substituída. Eu tiro um hidrogênio, ou 2 hidrogênios, ou 3 hidrogênios e ligo esse nitrogênio a uma cadeia carbônica. Então, eu substituo o hidrogênio por carbono, ou cadeia carbônica. Então, a amina, ela vai ter a mesma tendência do que a amônia. Se a amônia tem um caráter básico, a amina também vai apresentar um caráter básico, ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho desse caráter ácido e básico de algumas funções. Era falar também das reações de combustão, sejam elas combustões que são incompletas ou mesmo reações de combustão completa. A gente viu a característica de cada uma, qual é o tipo de produto que vai ser formado, o que a gente espera de cada uma dessas reações, ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijo!